Ele fez referência àquele dia que ele foi naquela caminhonete, o então presidente Jair Bolsonaro enfrentou o QG do Exército, apelidado de Forte Apache, em Brasília, e fez aquele discurso atacando a Constituição e implicitamente propondo um golpe de Estado, né? Era ali que estava explícito, nem implícito, era explícito, qualquer pessoa consegue entender o ataque às instituições. Foi gravíssimo aquele acontecimento, mas teve acontecimentos mais graves. O 7 de setembro de 2021, em Brasília, e à tarde aqui em São Paulo. O presidente da República, para mim, ele tem, qualquer presidente, ele tem uma função muito importante, que é a paz social. Exato. Não é acertar todas as medidas. Não se pode exigir do atual presidente ou do ex-presidente Bolsonaro que ele acerte todas as medidas. Ele acerta umas e erra outras. Isso é normal em qualquer governo. Mas a paz social é a principal função dele. Para criar um ambiente onde o empresariado, onde as instituições funcionam com tranquilidade. É isso que ele precisa fazer. E lógico, tem o combate à corrupção, que é um problema sério nosso, e um outro problema sério nosso é a desigualdade social, que é uma vergonha. Então ele tem que atuar nessas áreas, sempre com paz social. E naquele 7 de setembro, ele veio aqui. Um presidente da República não pode dizer de público que não obedece mais ordens do ministro tal. Ele não pode dizer isso porque ele está dando um exemplo de desrespeito. Mesmo que o ministro tal não seja uma pessoa admirada, mesmo que o ministro tal seja polêmico, mesmo que o ministro tal tome decisões que uma parte da sociedade não aprecia, mas o presidente não pode dizer isso, senão ele gera uma cascata de desrespeito na sociedade. Não, ele não pode dizer xingar de palavrão um ministro, não, ele pode pegar, solicitar aquele pessoa, ir no outro ministério, na outra entidade, fechar a porta, discutir, mas não pode fazer publicamente ataques com palavrões, com desrespeito, porque ele foi o pior legado que nós tivemos, foi o legado do desrespeito. Aí, aproveitando, caminhando, nós estamos em 2021, aí tivemos o processo eleitoral de 22 e as consequências, né? Já no mês de novembro, especialmente em dezembro, teve o 12 de dezembro, que houve uma situação gravíssima no momento da diplomação do presidente eleito, do vice-presidente eleito. Depois, o dia 24 de dezembro, um atentado terrorista ao aeroporto de Brasília, né? O senhor concorda, né? E aí, depois tivemos o 8 de janeiro. Portanto, uma sucessão de acontecimentos claramente violando a lei. Isso aí vem Isso aí foi consequência, para mim, inclusive, erro da Justiça do Congresso. Quando o presidente o ex-presidente começa com a conversa de que o sistema eleitoral era fraudulento e que as eleições passadas tinham sido fraudulentas. Inclusive que ele venceu. Numa democracia é o seguinte, para a gente falar uma coisa dessa, a gente tem que ter prova, senão tumultua a vida. É por isso que a lei exige que se tenha prova de certas coisas. Às vezes a gente pode até saber de certas coisas, não tem prova, fica quieto. Exato. Isso é a lei da vida. Então, quando começou ali aqueles ataques ali ao sistema eleitoral, então prova ou começa a responder um inquérito agora. É assim que tem que funcionar a sociedade, né? Mas não começou, então foi consolidando aquilo, consolidando. E aí vem uma eleição. Se eu acho que o sistema é fraudulento, eu não posso nem concorrer. Eu tenho que acusar de fraudulento e não vou concorrer. Porque para que eu vou concorrer num sistema que eu tenho certeza que é fraudulento, que eu estou divulgando que eu estou certo disso? Mas não, eu concorro. Bom, se eu ganhar, valeu. Se eu não ganhar, não valeu. Esse foi o pronto da eleição de 2022, né? Bom, perdeu.
Ele tinha todas as condições de ganhar aquela eleição. Eu acredito que aquele monte de besteira que durante a pandemia, aquelas observações que... Como é que uma pessoa vai ser presidente de um país se ela diz que eu não sou coveiro numa hora em que uma sociedade está sofrendo com centenas de mortes, coisas assim descabidas. Perdeu. Perdeu por pouco, mas perdeu. Quando perdeu, agora eu vou fazer aqui uma projeção, tinha obrigação de reconhecer a derrota. Lógico. Perdeu. Quando a gente entra numa eleição, a gente entra para ganhar ou para perder. E às vezes ganha, às vezes perde. Então, perdeu. Bom, perdemos a eleição. Por pouquinho, organiza uma boa oposição. E uma boa oposição é fundamental para a democracia também. Às vezes uma boa oposição colabora mais do que um governo. Lidera a oposição. Reconhece a derrota, lidera a oposição e tenta ganhar a próxima. E a próxima é ano que vem. Se fizesse isso, estava elegível, podia brigar para ganhar a próxima. O país não tinha passado por todas aquelas cenas ridículas entre o segundo turno e o início do atual governo. Não tinha um monte de assessores bolando coisas para alterar o curso normal. Um monte de inquérito que está por aí. Minuta do golpe. Não tinha nada. Operação do punhal amarelo, verde e amarelo. Não tinha nada, não teria nada. Não teria 8 de janeiro, não teria acampamento em frente de quartel, não tinha nada. Tinha vida em paz, eleição que vem aí no próximo ano, e ele mesmo poderia disputar. Agora, foi uma surpresa para o senhor, agora nos inquéritos e depois na ação penal que nós estamos assistindo, límpido e transparente, todo mundo está assistindo, acompanhando pela televisão, portanto nada foi feito de forma clandestina, portanto é um processo absolutamente legal, né? Uma surpresa que tudo aquilo que apareceu, muitas vezes envolvendo oficiais do Exército, daí que eu pergunto ao senhor, até um general, Operação Punhal Amarelo, tentar assassinar o presidente eleito de então, o vice-presidente eleito e o ministro Alexandre de Moraes, em que a operação, segundo a troca de WhatsApp, e esses documentos são processuais, né, foi abortada, que eles estavam pronto para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, com participação inclusive de membros do Exército, um general. O senhor não ficou... Eu fiquei assustado, eu digo isso porque eu conheço a história do Brasil, já vi coisas tenebrosas, mas a esse ponto não. Depois, a questão de minuta do golpe, a demora de reconhecer a derrota eleitoral, questão que o senhor levantou minuto atrás, demorou dias. A forma como reconheceu era reconhecer não reconhecendo, porque não ficou claro. Foi 1 minuto e meio o reconhecimento. Eu vejo todos os dados, eu sou historiador, eu faço questão de colocar os dados e os fatos, né? Tudo isso não causou, não vou dizer estranheza, mas um sentimento de que, meu Deus, que país é esse? Lembrando o Francelino Pereira. Não, eu não fico surpreso, não. Talvez mais característica de personalidade minha, né? De não ficar surpreso. Quando perdeu a eleição naquele dia, eu até fiz um Twitter na época dizendo: esse governo tem que ser um governo de união nacional. Mas também não se comportou do jeito que eu esperava, o atual governo, porque... assim como para o Bolsonaro seria facílimo de ele ter uma liderança boa e fazer bastante realizações durante o governo dele e não fez, o atual governo pegar depois do Bolsonaro era uma facilidade imensa de liderança. Né? Depois de uma pessoa mal educada, eu trabalho com educação, pronto, né? Eu já tenho 50% de caminho andado em liderança. Mas o presidente vinha machucado também por várias questões pessoais, como foi a prisão dele, né, e tal, uma pessoa já nessa idade, tudo isso. Então, eu acho que não aproveitou da melhor maneira. Já estamos no 3º ano de governo.
Mas ali, quando ele ganha, começou aquilo foi um show, uma depressão, um estado de depressão. Do presidente Bolsonaro. Do ex-presidente Bolsonaro, uma depressão por questões eleitorais. Não, perdeu a eleição. Só isso, não precisa ficar em depressão nenhuma. Um show meio esquisito ali, aparecia ali na grama do tal. E aí vem uma coisa que eu acho errado também, que foi quem foi responsável, tinha que ter sido feito um estudo muito mais aprofundado, quem foram os responsáveis por empurrar aquelas pessoas para frente dos quartéis. Os chamados, entre aspas, intervencionistas, né? Então, o Exército não tinha nada que ver com isso. O Exército já teve uma eleição, já tem o resultado, aí começou aqueles acampamentos na frente dos quartéis, em tudo que é lugar do Brasil, e no final ficou só aqui na frente do quartel. Aqui não, que eu moro em Brasília, eu disse aqui. Mas lá na frente do quartel-general em Brasília. Aquele tal do acampamento. Um acampamento que era um negócio esquisito ali, gente falando o tempo todo, assuntos de religião, cantando Canção do Exército, marchando. O Exército nunca se emocionou por isso. Mas eu acredito que a dificuldade do comandante do Exército era dizer para aquele pessoal, olha, volta para casa que o Exército não vai se meter nisso. Por quê? Porque existia, mesmo em silêncio, um apoio da presidência. Então o comandante do Exército ia ter que passar por cima. Então ficou aquela situação ali daqueles acampamentos. Naquele período ali, agora a gente vê que tinha gente que não queria que a coisa seguisse o curso normal. Agora, se algum militar se entusiasmou por isso, foi pessoal. E não institucional. Não institucional. Tanto que o comandante do Exército aí, conforme diz nesses inquéritos aí, o comandante do Exército, no dia que levantaram lá a conversa de GLO, não sei, uma bobagem, um negócio besta, que não tem cabimento bolar não sei se não era estado de sítio, acho que era... Tinha o estado de defesa. Estado de defesa, estado de sítio e tal, essas discussões aí. O comandante do Exército falou, olha, estou fora desse negócio aí, esse assunto aí não tem cabimento. O Exército não vai se responsabilizar por esse tipo de coisa, né? E aquele pessoal que estava ali naquela expectativa, aí vem o grande erro. O presidente da República tem que dizer, minha gente, voltem para casa. Ele é responsável pela paz social. Essa é a grande obrigação de um presidente. O empresariado toca para frente, a economia, os ministros, todo mundo, o povo trabalha, não tem problema nenhum. Ele tem que manter a paz social. E aquilo ali era uma expectativa de tumulto. Ele tinha que ter se manifestado. E não fez, né? Não fez, não sei se por achar que, bom, se o pessoal fizer alguma coisa, ele seria o beneficiado. E não teria responsabilidade nenhuma. Aí aquele pessoal ali ficou... Então, até hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que aquela massa de gente ali, a maioria é o chamado boi de piranha. É gente que é empurrado no entusiasmo, né? Gente que paga uma passagem para vir para Brasília, tinha ônibus ali, assim, eu moro lá, tinha uns 30 ônibus ali, ônibus de turismo bons que vinham do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de outros locais. Alguém pagando aqueles ônibus e aquelas pessoas recrutadas, às vezes que vêm na onda, né? Então, seria muito mais importante saber quem é que fez essa mobilização, responsabilizar e fazer e não só aqueles executantes ali. Tem executante que quebrou tudo, tem que ser responsabilizado. Vai fazer o quê? Vai quebrar tudo e não vai ser responsabilizado? Não dá. Mas tem muita gente que entrou na onda. Então,
E no meio militar, infelizmente, algumas pessoas parece que também se perderam um pouco nessa expectativa de mudar o curso natural. O curso natural é ter uma eleição, tem um presidente, goste ou não goste dele, ele tem que assumir. 4 anos depois, se você não gosta, vota no outro. E mudar o curso natural é golpe de Estado. Não tem como.